Palavra é sua. Boa tarde, um prazer muito grande estar presente remotamente em mais esse grande evento da Academia Nacional de Medicina Militar. E como membro correspondente internacional, é um prazer, um dever estar presente em um evento como esse. E a minha ideia é falar rapidamente um pouquinho sobre como foi a resposta no trauma, no treinamento ao trauma durante o Covid. E eu sou radicado nos Estados Unidos, no Hospital da Universidade de Miami, no Jackson Memorial Hospital. Nós somos um centro de treinamento do Exército Americano. Para aqueles que não me conhecem, nosso hospital são 3 grandes centros nos Estados Unidos, onde as forças têm treinamento extra. A Marinha na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a Aeronáutica em Maryland, Baltimore, e o Exército aqui em Miami, onde há mais de 20 anos nós temos todas aquelas equipes que vão formar os Forward Surgical Teams, aqueles times que vão operar nos hospitais de campanha, né, nas unidades MESH, que passam por 2 semanas de treinamento conosco, quando eles vêm de locais diferentes para se tornarem um time para fazer aquelas cirurgias nos hospitais de campanha. Eu vou compartilhar minha tela nesse momento. Estão conseguindo ver meu PowerPoint? Não estamos conseguindo. Agora parece que vai entrar. Consegue ver agora? Entrou. Ok. Então eu vou dividir essa palestra em 3. Vou falar um pouquinho sobre como foi o início do Covid conosco, os desafios que nós tivemos, e depois eu vou falar um pouquinho o que mudou, principalmente na parte de educação com o Covid, né? Nada a declarar. Essa palestra eu fiz, eu peguei um dado que eu apresentei durante um congresso que eu fiz no Qatar Health, uma palestra em preparação que eles fizeram para a Copa do Mundo. Essa palestra foi do ano passado, onde nós estávamos com 92 milhões de casos no mundo. E a gente lembra que, como já foi descrito nas palestras anteriores, foi uma epidemia que se espalhou muito rapidamente, né, em todo o mundo. E por mais que a gente tentasse barrar inicialmente essa pandemia com lockdowns, né, com confinamento, simplesmente a gente sabia que não ia dar certo. A gente conseguiu, na verdade, atrasar um pouquinho, mas com a grande infectividade desse vírus, acabou-se tendo uma expansão, uma disseminação muito rápida dessa doença. E a gente vê que a mortalidade, né, inicialmente, antes das vacinas estarem efetivas, era muito grande, e o acometimento dos hospitais, né, dos centros médicos era muito grande, principalmente antes do Covid, antes da vacina do Covid. E as sazonalidades, você veja que muitas vezes as regiões eram acometidas de maneira diferente. Então, o que aconteceu? Eu lembro que em março e abril de 2020, quando se começou a pandemia, eu conversei com um amigo meu colega cirurgião de trauma de Hospital de Milão, da Universidade de Milão. Estão no pico do Covid lá, e a gente não tinha tido ainda esse pico nos Estados Unidos e muito menos na América do Sul. Então nós começamos a ter palestras para discutir, para tentar aprender o que está acontecendo por lá e para já tentar começar a nos preparar aqui nos Estados Unidos. Fizemos isso oficialmente pela Sociedade Pan-Americana de Trauma, da qual eu sou presidente, e depois tivemos outras sociedades nos juntando, como a American Association for Surgical Trauma, International Relations Committee, e o World Coalition for Trauma Care, junto com a Universidade de Miami e a Virginia Commonwealth University. Foi interessante porque
rapidamente tivemos entidades médicas de trauma do mundo inteiro se juntando a nós para discutir os casos. Foram 21 sessões que nós realizamos até setembro daquele ano, onde a gente discutia o lockdown, o que estava funcionando, como estavam tratando os pacientes na terapia intensiva, naquela época, se dá anticoagulante ou não se dá anticoagulante, se dá esteroides ou não dá esteroides, se utiliza o ECMO ou não, tá todo mundo aprendendo junto ao mesmo tempo, e como foi dito na palestra anterior, a gente não sabia muito o que fazer, né? A gente tinha colegas trabalhando, depois colegas se contaminando, colegas falecendo. Era realmente uma pandemia nova, uma pandemia mundial, numa era moderna, mas que a gente teve alguns desafios de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, né? Então, na verdade, foi muito interessante ver como uma colaboração global, e hoje em dia, por meio de videoconferência, por meio de telemedicina, foi ajudando a gente a entender o que está acontecendo em alguns locais, tentar se preparar em outras regiões e compartilhar as experiências dos diversos locais para que a gente pudesse tentar realmente entender e tratar melhor, diminuir a mortalidade dessa pandemia. E o que a gente viu, na verdade, que foi mais ou menos unânime, que dependendo do local onde estava, a gente veja aqui nessa palestra, por exemplo, tinha colegas do Catar, da Noruega, do Brasil, de Nova York, onde lembro, Nova York teve um surto inicial muito grande nos Estados Unidos, em Buffalo, na Itália, na Bolívia, no México, nos Estados Unidos. A gente foi vendo que realmente o que era comum era que nessa primeira onda que a gente teve, os pacientes que necessitavam ir para o hospital eram muito mais graves, e quando você tinha uma sobrecarga no seu hospital, do seu sistema de saúde, no seu local, a mortalidade era muito maior ainda. Daí a gente viu que naquela fase inicial, e esse era o grande problema que a gente tinha, colegas previamente de qualquer idade, né, muitos deles com condição clínica boa, indo numa terapia intensiva e não saindo mais, e muitas vezes a gente não tendo o que fazer, não tendo como tratar, ou aprendendo como tratar, o que fazer. Então aqui a gente pode ver nessa tela colegas do mundo inteiro reunidos. Então aqui temos da África do Sul, Milano, como falei, da Austrália, tivemos colegas da China apresentando, colegas da Nova Zelândia apresentando, da África, da Noruega, da Itália, discutindo e tentando ensinar para a gente as lições aprendidas, tentando ver de que forma a gente ia conseguir entender o que está acontecendo, prever de alguma forma o que fazer, e tratar esses pacientes, né? Da mesma forma a gente tinha que continuar tratando. E com novas coisas e questões, né? Como a fadiga dos profissionais de saúde, né? Como o acúmulo de horas no tratamento, né? Como realmente a gente ia conseguir tratar essa situação ao redor do mundo. Então, nós fizemos, na verdade, um total de 21 webinários, onde nós tivemos, a gente anunciava os webinários, o Almirante Moreira, nosso amigo da Academia Nacional de Medicina Militar, por exemplo, foi convidado muitas vezes, e nós tivemos participantes de 68 países durante essas 21 sessões, com mais de 3.300 participantes nessas sessões. E aí essas sessões mostraram a força da colaboração internacional. Veja os senhores que tivemos participantes do Afeganistão, da Albânia, da Samoa Americana, de Antigua e Barbados, Azerbaijão, Argentina, Bahamas, Belize, aí vai, Tchecoslováquia, Dinamarca, Equador, El Salvador, vamos para o Quênia, para Gana, para Grécia, para Jamaica, Macedônia do Norte, Nova Zelândia. Então vejo que a Arábia Saudita, San Lucia, Polônia, a gente vê que como foi interessante e importante a colaboração internacional numa situação como essa. E quando a gente vê pessoas do Zimbábue entrando e comunicando com pessoas dos Estados Unidos, do Brasil, da Colômbia, a gente vê a força da colaboração internacional, né? Como a gente realmente
conseguiu unir países e crenças e povos para tentar discutir casos e tentar ver como a gente conseguiria entender. E veja que as primeiras sessões, as primeiras 6, 8 sessões, como era, tem muita gente atendendo, porque o pessoal querendo se preparar, entender o que está acontecendo. Depois, com o tempo, a gente passou a diminuir o número, porque a gente ou já tinha mais informações ou estava muito ocupado, ou a gente muito ocupado atendendo esses pacientes. Nosso hospital, o Jackson Memorial Hospital, para vocês terem uma ideia, é um hospital de 1.550 leitos, tem mais de 270 leitos de terapia intensiva, e todo o nosso centro da Universidade de Miami, o centro médico desse campus, é o segundo maior campus médico dos Estados Unidos, são mais de 3.200 leitos no total. E a primeira onda de Covid, aquela onda antes da vacina, teve uma mortalidade alta, realmente uma mortalidade muito alta. E a gente foi vendo, foi aprendendo durante esse tempo, a gente foi vendo o pico desse Covid como foi vindo, os primeiros casos como aconteceram, como rapidamente houve essa disseminação. E a gente foi vendo que, na verdade, a gente via que, apesar de ter muita gente internada, havia muito mais gente que não estava internada, né? E essa primeira onda de Covid foi interessante porque mostrou como a gente deveria atuar frente a essa pandemia, né? Quando não havia vacina ainda, quando os profissionais de saúde estavam muito expostos a isso. Então, aí a foto do nosso centro de trauma, um prédio isolado dentro do complexo médico. Eu vejo aqui todo o complexo médico aqui da Universidade de Miami, o Jackson Memorial Hospital, o centro de trauma aqui nessa ponta. E o centro de trauma que abriu em 92, tem mais de 15.500 metros quadrados, que recebe 5.000 traumas graves por ano. Nós temos 30% penetrante. Miami é uma cidade que tem muito trauma penetrante. Foi aberto com a ajuda da comunidade, né? Com doações de pessoas da comunidade, empresas locais. E que vejam aqui, um centro de trauma como esse, a gente tem uma área exclusiva, onde há uma triagem hospitalar que nos leva os pacientes com trauma grave. Trauma grave não são os pacientes com uma fratura única, são os pacientes com acidente automobilístico, com múltiplas hipotenso, trauma craniano, os ferimentos com arma de fogo, arma branca, acidentes de trabalho, onde nós temos 5 salas de trauma de ressuscitação idênticas umas às outras, onde a gente pode fazer uma toracotomia de emergência, onde nosso hospital tem mais de 50 salas cirúrgicas, mas temos 6 salas só para o trauma, onde nós temos uma sala sempre pronta, livre, vazia, para atender o trauma da maneira aguda. Nós temos 25 leitos de terapia intensiva e queimados nesse mesmo prédio, e temos outros mais 30 leitos, né, em outros unidades cirúrgicas, terapia intensiva cirúrgica do outro lado do hospital. E veja que a sala de trauma, a gente atua de uma forma, e aqui o organograma no topo da parede, como a gente ensina as equipes médicas do Exército dos Estados Unidos a trabalharem, veja que é muito semelhante ao pit stop Fórmula 1, né? Cada um tem sua função, cada um sabe onde vai atuar. E a gente sabe que a gente atendia dessa forma, a gente tinha, depois do trimestre de trauma, o paciente ia para a sala de observação, ou ia para a sala de radiologia, para fazer uma tomografia, ou ia para o centro cirúrgico. Eu falei, centro cirúrgico com tudo que a gente tinha, autotransfusão, transfusão maciça, protocolo de transfusão maciça de sangue, sangue aquecido, ultrassom, etc. Mas a gente via que em meio da terapia intensiva, cuidado avançado do paciente, que ia desde o suporte básico até o ECMO para o suporte de pacientes mais graves. E tinha a possibilidade de usar o robô para passar a beira do leito, ou de casa, a gente pode ter um especialista acompanhando o paciente qualquer dia da noite. Ou áreas remotas, ou áreas do lado do hospital, a gente tem uma área para triagem, para pacientes com múltiplas vítimas, então o nosso hospital é todo cercado. E a gente tem áreas com chuveiros, com equipamentos extra, com containers, com ventiladores, com macas, com equipamentos de proteção individual para atender múltiplas vítimas. A gente viu que a gente acabou criando áreas de fluxo desse paciente com Covid, suspeita de Covid, onde ele entrava para a área adjacente à sala de emergência, andava no corredor, fazia triagem e depois na sala de trauma, se o paciente vinha para a sala de trauma direta, a gente fazia o exame de Covid na própria sala de trauma. E como eu falei,
É muito semelhante o atendimento na Fórmula 1, pit stop Fórmula 1, ao atendimento ao trauma. A gente quer atender rapidamente, fazer o diagnóstico, entender quais são as condições críticas de vida para esse paciente e tratar rapidamente. Aqui um exemplo de como a gente atende o paciente na sala de trauma, mas antes de se preparar para o trauma dessa forma. Aqui uma equipe do Exército dos Estados Unidos se preparando para atender o paciente, mas de repente, de uma hora para outra, ao invés de estar com equipamentos de proteção dessa forma, os equipamentos de proteção passaram a ser dessa forma. Muito mais difícil comunicação, muito mais difícil se entender o que está acontecendo, né? Então, o trauma chegava, a gente tinha que estar preparado para atender esse paciente, colocar equipamentos ou roupas com de proteção individual extra, e trabalhar dessa forma. Então, veja que o atendimento ao traumatizado e qualquer paciente que a gente recebia potencialmente podia ter Covid, qualquer paciente podia estar contaminado, podia necessitar uma cirurgia, podia ir para terapia intensiva. Então, essa era a forma que a gente atendia um trauma durante os primeiros meses de Covid. Então, veja a dificuldade que foi. Aqui está o pessoal, a equipe anestesia entubando o paciente. Vejam, não é uma coisa natural de fazer, né? E aqui a gente preparando para antes, a gente se preparava dessa forma antes de colocar as roupas para ir para o centro cirúrgico. Aqui se lavando e aqui pronto para uma cirurgia. Então vejam que no começo realmente a dificuldade de atender um paciente que já estava grave por uma lesão traumática era muito maior por conta do Covid. Então tivemos durante o começo, primeiro diversos manuais, guidelines e novas políticas dentro do hospital para atender esses pacientes que foram acontecendo e que foram mudando com o tempo, principalmente após o advento das vacinas, né? Felizmente nós vimos que a gente sempre tem a situação que a gente não estava podendo conviver com as pessoas, né? Então, o que nós vimos foi que, após a imunização, as vacinas, realmente tivemos novas ondas, as novas ondas mudaram. Durante a primeira onda de Covid, em 2020, nós chegamos a 200 pacientes internados no nosso hospital. Uma onda muito grande. Mas a onda maior que nós tivemos foi a onda da variante Delta, que nos Estados Unidos correu em julho do ano passado, julho de 2021. E que, na verdade, não afetou tanto o Brasil. A variante Delta fez com que a gente tivesse cerca de 500 pacientes internados no nosso hospital. Nós somos de 40 pacientes em junho, a mais de 500 em agosto, uma onda muito grande, apesar das vacinas, mas que mostrou muitos pacientes internados, mas uma mortalidade muito menor. Na primeira onda, antes da vacina, nós vimos pacientes internados, muitos pacientes indo a óbito com insuficiência respiratória. Alguns pacientes foram a ECMO, alguns pacientes tiveram que fazer transplante de pulmão posteriormente. Uma gravidade muito maior. Na variante Delta, nós vimos os pacientes que iam para a UTI eram aqueles que não eram vacinados, aqueles que se recusaram a ser vacinados. E os óbitos foram predominantemente mais 90% em pacientes dessa forma. Então, nós vimos na variante Delta, mais de 90% dos pacientes internados em terapia intensiva ou que foram a óbito não tinham sido vacinados. Cerca de 8% de pacientes, nós temos um programa de transplante muito grande que eram imunossuprimidos por causa de transplante, e só 1, 2% de pacientes que eram vacinados. A gente viu realmente, apesar da discussão, apesar da politização da vacina no mundo, ou das desinformações que algumas redes sociais passaram, a gente via claramente que quem era imunizado ou tinha um Covid mais leve, ou se positivava, mas não precisava ser internado. E tivemos uma nova onda posteriormente. Estamos numa onda muito grande hoje aqui também, mais uma vez. A Ômicron teve uma onda grande que chegou a 200 pacientes internados, caiu novamente. Ela mostrou uma nova onda aqui nos Estados Unidos, que acho que no Brasil também, de uma nova variante da Ômicron, onde as pessoas têm positivado. É interessante que temos colegas que tiveram que durante a Delta positivaram, mas no quadro leve, e estão positivando agora novamente com a Ômicron, mas a maioria deles, a grande maioria deles com quadro leve. Então, nós temos um grande número de pacientes com Ômicron positivo nos Estados Unidos hoje, mas com quadro extremamente leve.
a maioria um quadro semelhante gripal, que melhora em 2, 3 dias. Alguns, um caso um pouquinho mais prolongado, alguns pacientes mais idosos, ou imunocomprometidos com um quadro um pouquinho mais grave, mas a gente vê que o número de internações e mortalidade vem se mantendo estáveis durante essa nova onda. Falar um pouquinho de educação, a educação mudou um pouquinho com o Covid, a gente passou a ter menos estudantes de medicina por mês, a gente não tinha estudantes de medicina dentro dos hospitais. Por mês a gente teve desafios com reuniões presenciais, discussões de caso, e aqui mostra uma comparação dos Estados Unidos e do Brasil, né? O Brasil tem a residência para cirurgia geral, que são 2 anos, agora foram para 3 anos. No nosso hospital, nos Estados Unidos, são 5 anos de residência. E mostrando aqui vou mostrar rapidamente que, mesmo um centro grande como o nosso, houveram algumas adaptações no atendimento na educação quando teve o Covid. Muita gente fala, pô, Miami é um centro grande, a educação é muito diferente do Brasil ou de alguns outros lugares da América do Sul. Não é não, Miami, até muito pouco tempo atrás, era uma área muito subdesenvolvida, a Flórida toda, né? Enquanto outros locais dos Estados Unidos eram extremamente desenvolvidos, né? Em 2700, 1800, Miami era assim. Mas com o tempo a gente conseguiu, com investimentos na área de saúde, com investimentos em tecnologia, etc., a gente consegue chegar onde a gente quer. Um exemplo aqui fala que Miami é considerada a capital da América do Sul, né? Enquanto em alguns lugares dos Estados Unidos no inverno é assim, nosso inverno é assim aqui na Flórida. Então hoje, por exemplo, na nossa residência aqui, nós temos 7 residentes de cirurgia geral por ano. São 5 anos total, mas tem mais 2 anos de residência de pesquisa que o pessoal faz antes, para ficarem mais, publicarem, para serem mais competitivos para as especialidades, né? Aqui, depois de 5 anos de cirurgia geral, que você vai para a cirurgia vascular, você vai para a cirurgia torácica, você vai para a cirurgia de trauma, etc. Então, como eu falei, são 40 horas semanais, 12 horas sempre supervisão, passando em rotações em grandes hospitais como Jackson Memorial Hospital, o Ryder Trauma Center, hospitais dos veteranos, espaços dos hospitais, a rotação dos hospitais veteranos, que é aqui no nosso campo, Hospital da Universidade de Miami. E como eu disse, durante várias rotações, desde o primeiro ano, eles têm muitas rotações de simulação, onde eles vão e fazem simulações em animais, em computadores, etc. Aqui um exemplo de laboratório, quando a gente passa um mês no primeiro ano aprendendo a fazer sutura, a fazer rafias, fazendo anastomose, etc. No segundo ano também, muitas rotações em várias áreas. No terceiro ano, no quarto ano e no quinto ano. Mostrando que um dia acadêmico deles começa às 6h30 da manhã, e normalmente vai até às 6h30, 7 da tarde, com reuniões acadêmicas, etc. Então, com o Covid, essas reuniões, a maioria delas passaram a ser virtuais. E mostrando rapidamente aqui que, como eu falei, houveram algumas adaptações durante o Covid, né? E as principais adaptações foram quanto a treinamento, né? Volto a falar, nos programas aqui, a gente tem muitas reuniões e de discussões de casos. Então, da mesma forma que eu tenho essa palestra hoje, a gente tem reuniões semanais, discussões de casos de trauma, onde a gente se reúne com mais de 30 países do mundo, onde a gente discute um caso de trauma semanalmente. Aqui é o Hospital Militar de Bogotá, na Colômbia, por exemplo. Aqui é o Hospital de Walter Reed do Exército Americano em Washington. A gente discute casos de trauma. Aqui, que vamos até dentro de um hospital militar no Iraque, né? A gente discute com as condições que a gente tem como tratar o mesmo paciente. Aqui
Então, como foi dito anteriormente, a pandemia acabou quebrando algumas barreiras culturais que existiam contra a telemedicina, contra a videoconferências. Para essa reunião de trauma nós fazemos desde 2010, são cerca de mais de 40 reuniões anuais, onde se discute trauma penetrante, trauma fechado, explosões, esmagamentos, queimaduras, que vão desde acidentes automobilísticos até quedas, acidentes de trabalho, tremência de arma de fogo, arma branca, explosões com granadas, minas, etc., que vão de traumas de craniano, traumatismo craniano, trauma de face, traumas vasculares, traumas de extremidades, traumas no torso. E dessa forma, a educação a gente continuou apesar da pandemia. Criamos também um treinamento, hoje de forma de simulação de casos de trauma e de emergência virtuais, onde a gente pode ter um aluno numa sala discutindo o caso, ou treinamento computador, ou no seu smartphone. Ele pode simular situações críticas e, de acordo com as ações, o paciente pode simular um atendimento, pedir um raio-x, pedir um ultrassom, fazer uma drenagem de tórax, dar sangue, etc. E as condições fisiológicas vão sendo alteradas durante o curso da simulação. E você pode testar o paciente sob pressão, os alunos, para ver como eles vão tomar decisões e tratar um paciente simulado, a chamada simulação hiperrealística. Isso existe e se desenvolveu muito também durante a pandemia e hoje é algo que faz parte do dia a dia da educação. Existe também a forma de desenvolvimento de centros de trauma virtuais. Hoje a gente tem locais onde a gente pode ter avatares, as pessoas podem interagir com umas com as outras, ter acesso a conteúdo médico. E na nossa Sociedade Pan-Americana de Trauma nós temos um Virtual Trauma Center, onde a gente pode ter acesso a informações, fóruns, discussões de casos, e a gente consegue realmente ter educação compartilhada de uma forma única em qualquer lugar do mundo que você esteja. Eu acho que a principal conclusão que eu tirei da pandemia é que todo ser humano tem direito ao melhor treinamento médico do mundo, a qualquer lugar que ele esteja, a qualquer hora do dia ou da noite. Eu realmente acredito que a educação, colaboração global, simulação pode ajudar a salvar vidas. E a gente aprendeu muito com isso durante a pandemia. E esperamos que, como foi dito anteriormente, esperamos que a gente não tenha novas pandemias como essa, mas eventos biológicos são cada vez mais comuns, podem estar presentes cada vez com maior frequência. Tem que estar preparado. Realmente acredito que nós aprendemos muito com essa pandemia e esperamos que na próxima a gente esteja mais preparado, a gente possa reagir e responder de uma forma cada vez mais rápida e efetiva. Muito obrigado.